Baruch Hashem, Shalom Shalom, estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaim. Eu sou a Moré Hayá, estamos com mais uma aula de Ivrit. Hoje com um tema muito interessante das 10 virgens citadas em uma das parábolas de Yeshua, o nosso Mashiach. Baruch Hashem. Vamos ver como se escreve 10 virgens em hebraico? Aqui nós temos a palavra Eser. Eser é 10 em hebraico para feminino. Aina com segol e Shina, no caso aqui o Sina, né, que está com o pontinho do lado esquerdo da letra, vai ter o som de Sina. Com o segol, falamos C. O resh final, para fazer apenas o som da consoante, R. Eser. Eser. Eser é 10 em hebraico para feminino. Em hebraico, nós temos os números para o masculino e para o feminino. Como a palavra betulá, que é virgem em hebraico, é uma palavra feminina, nós temos então um número com o som para feminino, que é Eser, o 10. Baruch Hashem. Depois nós estaremos fazendo uma aula sobre os números femininos e masculinos aqui no nosso canal. Baruch Hashem. Aqui temos a palavra betulot, que é virgens. Esse sufixo aqui, né, do vav, rolen vav, com o tav final, é para trazer o plural da palavra betulá. Beit, com sheva, B. Tav, com vav, com shurk, tu, B, tu. Lamed, com kametz e um rei final. B, tu, lá, virgem. Como nós estamos nos referindo a um número plural que é 10, então vamos colocar também o plural na palavra betulá e vai ficar betulot. Esse ra aqui é o artigo, né? No caso, as virgens, né? As 10 virgens. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sempre que nos referirmos no texto sagrado a 10 de alguma coisa, sempre temos que nos ligar nos 10 poderes que são as emanações do Eterno para a construção do universo. O universo, ele é no estado macro e também no micro. No caso de cada criatura, existe esta mesma composição das emanações do Eterno. Ou seja, o Eterno vai derramar de si mesmo, né? E isto vai fazer uma construção de 10 emanações dele, que provém dele, Baruch Hashem, né? A gente não deve achar que nós vamos compreender a estrutura completa do Eterno entendendo cada sefirot. Não completamente, mas vamos começar a compreender um pouco dele, do que flui dele, né? Do que tem nele, né? Do que consiste no entendimento da criatura, aquilo que contém dentro do Criador. Não que a gente consiga contemplar todo ele, nem saber sua natureza intrínseca, porque isso é impossível. Porque o nosso vaso, ele não é suficiente para receber o infinito. O Eterno, ele é o infinito, né? E nós somos criaturas finitas. Mas, dentro deste princípio de que o Eterno se manifesta para as suas criaturas em 10 emanações, então, quando lemos ali o texto, no Brit Hadashah, em Matitiyahu 25, onde é trazida uma história pelo Mashiach de 10 virgens. Vamos fazer a leitura? Baruch Hashem. Então, o reino celestial será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. As insensatas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram.
Mas, à meia-noite, ouviu-se o clamor. Veio o noivo, saía ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do seu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Para que não falte a nós e a vocês, ide antes aos que vendem e comprai para vocês. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Mestre, abre para nós. Respondendo ele, disse: Deveras, digo para vocês, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Baruch Hashem. Texto muito interessante, que infelizmente é interpretado muito raso, né, pela maioria das pessoas que leem esta passagem da Brita Hadashah. Hoje vamos aprofundar aqui neste entendimento, trazendo a estrutura do universo macro para o micro, compreendendo assim as palavras do grande mestre Rabbeinu Yeshua, que era entendido de Kabbalah, um mestre cabalista. E ele estava falando em palavras simples para pessoas que não deveriam compreender tudo isso, porque nós sabemos que esses escritos são para pessoas especiais, aqueles que realmente são escolhidos pelo Mashiach, Baruch Hashem, porque muitos ouvirão da boca dele: não conheço vocês. Aqueles que Yeshua não conhece, aqueles que não têm um profundo conhecimento do Mashiach, da Torá, que é a própria revelação do Mashiach, estas pessoas que não têm entendimento de Torá não irão compreender as palavras de Mashiach, porque estão codificadas. Assim como a Torá é codificada, as palavras de Mashiach também são codificadas para seus escolhidos. Baruch Hashem. Então, vimos aqui vários elementos interessantes. As virgens, que são 10, e nelas podemos espelhar as emanações do Eterno, que são as Sefirot. No caso, vamos trazê-las para dentro de nós mesmos. Então, as Sefirot que existe dentro de nós, Baruch Hashem, não são 10 tipos de pessoas, mas uma única pessoa que talvez não trabalhou as suas 10 Sefirot da maneira que deveria trabalhar. Trabalhou apenas 5, né? E essas 5 conseguem entrar, mas as outras 5 não conseguem. Não podemos parar pela metade. Temos que continuar o trabalho de retificar as 10 Sefirot dentro de nós, para podermos entrar nas bodas do Cordeiro, na festa do casamento, quando Yeshua voltar e casar Israel novamente com a Torá. Assim como Moshe Rabbeinu casou Israel com a Torá, lá no Monte Sinai, Yeshua vai trazer este mesmo ensejo de fazer um pacto renovado com toda a casa de Israel com a Torá. Baruch Hashem. Temos aqui também as questões das vasilhas com azeite, né? Temos também as questões de estarem cochilando e até dormindo. Temos também a questão de entrar metade dela e a outra metade não conseguir entrar porque teve que ir comprar esse azeite. Vamos começar a compreender esses códigos? Baruch Hashem. Primeiro, quero voltar a uma lição que eu já dei aqui no canal. Numa aula de hebraico, não me lembro, não me recordo qual exatamente foi, mas ao estarem estudando todas as aulas, vocês irão perceber que eu já falei sobre isso e é ótimo que eu repita, porque este método de repetição é importante para o aprendizado. Vamos lá? Primeiro vamos ver os nomes das Sefirot para guardar em nossa memória como escrevemos cada uma delas e lemos também na letra hebraica. Baruch Hashem. Aqui temos Keter. Vamos colocar as Nekut para ficar mais fácil para fazer a leitura. Aqui eu tenho um Kaf. Vamos colocar um dagueixe aqui nele, aqui no meio, né? Para fazer o som de... Então, colocamos um segolo embaixo do Kaf. Vai ficar com o som de K. Um Tav com segolo também. Vai ficar com o som de T. Baruch Hashem. E aqui tem um Resh final. Keter. Keter é coroa. Baruch Hashem. Vamos passar para a segunda. Rochma. Rochma que eu tenho ret com som de r. Então, eu vou colocar aqui aquela nekudot bem diferentinha que a gente até estudou na aula particular ontem. Baruch Hashem. Que é o kametz katan. Ele é assim, mais compridinho, né? O kametz que um som de A é assim. E assim é com som de O. Assim tem um som de A.
e assim tem o som de O. Ele é mais compridinho embaixo e a parte de cima é mais curtinha. É o kametz katan. O kametz katan vai estar embaixo do ret, vai estar o som de O. Vai ser... E aqui no raf vai ter um sheva. Vai ser... Aqui um mem, eu ponho um patá para fazer ma. Chokhmah. Chokhmah significa sabedoria. Baruch Hashem. Aqui eu tenho biná. Beit com hirik. E aqui tem um yud. Bi. Aqui eu tenho um nuno com kametz na. O rei final não tem som. Biná. Biná significa inteligência, entendimento. Baruch Hashem. Aqui temos Chesed. Chesed é um ret com segol. Re. Aqui tem um samer. Eu vou usar um segol também, com som de E. Vai ficar se. Se. Re. Se. Aqui tem um dalet final. D. Chesed. Chesed. Chesed geralmente pode ser traduzido como bondade. Bondade. Baruch Hashem. Vurá. Vamos fazer aqui as nekudas de vurá. Aqui tem um gimel. Eu ponho um sheva. G. Só o som do gimel. G. Aqui tem um vet com vav, com churuk. Aqui, som de U, som de V. Vu. Gvu. E aqui eu tenho um resh. Eu vou usar um kametz. Vai ficar o som de A com resh. Ra. Gvura. Gvura significa heroísmo para o feminino, ok? Baruch Hashem. Aqui eu tenho tferet. Tferet, eu vou ter um tav, eu ponho um hirik. Ti. Aqui eu tenho um fei. Eu vou usar um sheva. Um sheva embaixo do fei. Vou fazer um som rápido do fei. Tif. Vamos continuar a palavra para conseguir falar melhor. Tem aqui um resh, eu vou colocar um seguro, um som de E. Então, vamos tentar ler agora. Fere. Aqui tem um tav final. Eu vou completar a palavra com o som de t final. Feret. Baruch Hashem. Feret significa beleza, esplendor de beleza, no sentido de belo. Baruch Hashem. Aqui, a Netzach. Netzach, vou colocar um segundo embaixo do nuno para fazer o som de ne. Nuno com segundo, ne. Aqui eu tenho um tzadik, eu vou pôr um patá, vai ficar tsa. Netzach. Aqui um ret. Netzach. Baruch Hashem. Netzach é comumente traduzido como vitória ou conquista, né? Baruch Hashem. Aqui eu tenho uma rod. A rod tem um rei com um rolenvav, ro, bem suave. Ro, sem arranhar a garganta. Ro. Aqui um dalet final, d. Rod. Rod significa esplendor, honra, glória, mais ou menos nesse sentido. Baruch Hashem. E aqui, por fim, das de cima temos Yesod. Já tem a nekuda aqui. É um Yud com Sheva, Iê. Aqui é um Samer com um Rolevav. So. Yesod. Aqui tem um Dalet. Yesod. É comumente compreendida como fundamento. Baruch Hashem. E por último temos a Malchut. Mem. Com um Lamed com Sheva. Mal. Segura o Lamed. Mal. E aqui eu tenho um Raf com o Vav com Shurk. Ru. Malchut. Tá final. Malchut significa reino. Baruch Hashem. Agora, depois que nós visualizamos e lemos cada uma delas, vamos nos lembrar daquilo que eu ensinei na outra aula. O que eu ensinei para vocês é que esta Chokhmah aqui, ela é chamada de Abba. Abba significa pai. Vamos escrever Abba.
Aleph com kametz, beit com kametz e um Aleph final, sem som. Abba. Abba significa pai. Esta Sefirah, ela vai representar o masculino, que é no sentido de quem começou a criação de tudo após a Keter, a união do masculino com o feminino. Então, se esse é o pai, esta é a mãe. Ima. Vamos escrever Ima, Aleph, Hirik. Ima. Aleph com Hirik, Mem com Kametz e um Re final. Ima. Então, deste lado, a emanação de Keter formou, separou, né? Começou a separação. Separou a essência masculina da essência feminina. E a masculina está em Chokhmah e a feminina em Binah. A união dos dois, que é a Da'at, só que eu não vou me ater hoje para a Da'at, já falamos sobre a Da'at em outro momento, certo? E exatamente foi nessa questão da Da'at que aconteceu o pecado, porque o Da'at é o conhecimento, ou seja, a Da'at foi quando houve a união do macho e da fêmea, quando houve a cópula, a primeira cópula. Então, ali aconteceu a quebra, certo? A Da'at. Então, geralmente, eles colocam a Da'at assim, ó, pontilhada, porque ela está destruída, ela foi destruída, né? A gente precisa recuperar a Da'at, certo? A Dalet com Kametz aqui, dá. Eu tenho um Ain com um outro Kametz, Da'a. Aqui eu tenho um Tav final, Da'at. Da'at significa conhecimento. Daqui começou a gerar as quebras, certo? Daqui começou as mortes dos reis. É dito na Torá, dos reis de Edom, 8 deles morrem. No final, na verdade, o 8º, a mulher dele fica viva, que é a Malhut. Olha só o código, né? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reis que morrerão depois da quebra de Daá. Tudo se despedaça aqui para baixo. Somente uma não se quebra totalmente. Eu já falei isso em uma aula, vocês podem rever a aula depois. Esta aqui, a Tiferet. Por que a Tiferet, metade dela fica, não se quebra totalmente, não se rompe com a destruição de Daat e das demais? Pelo fato de que a Tiferet, ela é o ponto, né, do coração da alma. Então, se houver um ponto neste coração aqui, que seja de desejo, que é desejo, ó, Ratson. Ratson é desejo. Então, se sobrar aqui um ponto que seja em Tiferet de Ratson, de desejo, Keter vai tocar Tiferet e vai restaurar, começar a restauração da alma do homem. Então, aí está o segredo. É ter o Ratson, é manifestar o desejo. Vocês estão aqui por conta deste Ratson, né? A gente sabe que Moshe, o código para Moshe é Ratson. Quando o Eterno fala assim, ali na Torá, vai daber Adonai el Moshe lemor. Ou seja, o Eterno fala para o desejo da alma, sabe? Então, se você sente vontade de descobrir quem é o Eterno, o que ele quer com você, quem é você, por que existe tudo isso? Isso é o Ratson na sua Tiferet, que está buscando a Keter. E a Keter desce e começa o trabalho da restauração. Vamos ver como é que funciona isso aqui. A Daat, ela não vai ser restaurada de cara. A Daat só vai ser restaurada depois que restaurarmos todas elas. Por último, a Daat, na hora do levantamento da Malhut, aparece a Daat. Então, eu não vou me ater na Daat hoje, porque eu não quero fazer novamente o mesmo ensino que já fiz aqui numa das aulas. Eu só quero trazer esse conhecimento para vocês novamente, como uma repetição, porque é isso que Yeshua está ensinando nas 10 virgens, né? Na Asera Ha-Betulot. É assim que Yeshua pensa, como os sábios de nosso povo pensam também, né? E a sabedoria de nossos sábios, ou seja, do próprio Yeshua, a Kabbalah, o recebimento da Torá, que é o segredo dela, na verdade, Baruch Hashem, é que está o entendimento daquela parábola e de várias outras que Yeshua promulgava, porque Yeshua era um cabalista, um servo do eterno judeu,
Baruch Hashem, sábio de nosso povo. Um rabeino, aquele que era muito cheio de Torá. Por isso que é chamado de Rav, cheio de sabedoria, cheio de Chokhmah, Baruch Hashem. Então, como eu disse para vocês, aconteceu a quebra de todas essas de baixo, quando houve o pecado de Adam e Chava, ok? Então, restaram apenas essas 3 de cima, que não se quebraram, certo? Então, este aqui é Kadosh Kadoshim, certo? Este é Kadosh Kadoshim, tem um abismo entre elas aqui, muito grande, pelo fato da quebra. Baruch Hashem, já estudamos isso. Então, aqui, como eu disse para vocês, é o pai, aqui é a mãe. Agora me diga, você sendo pai, você sendo mãe, vendo seus filhos despedaçados, precisando de ajuda, com um desejo, com uma vontade, com como eu posso dizer, pedindo socorro através da Tiferet, o que você, que é um pai e uma mãe, faria? Você iria em busca de seus filhos. Baruch Hashem. Assim é a emanação do Eterno, a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o movimento da descida de Chokhmah para Hesed, para acudir Hesed. Então, Chokhmah vai descer até Hesed. Binah vai descer até Gvurah, neste caminho aqui, ó, que eles têm paralelos, ok? Binah é fêmea, Gvurah é fêmea também, a Chokhmah é masculino, a Hesed também é masculino. Então, aqui vai ter uma similaridade de forma. Muito bom lembrar disso. Sempre vai acontecer o ajuntamento de algo que é similar. Nunca essa coisa de oposto atrair. Isso é mentira do povo da terra, certo? O que vai atrair é o que é similar. Baruch Hashem. Então, aqui, ó, a Hesed vai receber ajuda da Chokhmah. A Hesed estava toda despedaçada. A Chokhmah vai conseguir, então, com essa descida, trazer a Hesed novamente para ser uma bondade. Bondade. Vamos colocar aqui bondade para a Hesed, certo? A Chokhmah corrigiu. A Gvurah também, ela é socorrida pela Binah e ela se torna coragem. O que é isso? Chokhmah corrigir, Binah corrigir, é um movimento feito pela luz. Quando eu olho para a luz com o desejo da luz, que é o Ratzon, a luz olha de volta para mim. Quando ela olha para mim, ela já começa a trabalhar ao meu favor. É isso. Baruch Hashem, o primeiro momento da Teshuvah, certo? Na alma do homem. E a Keter, olha só, vocês podem ver que a Keter ela está mais elevada do que a Chokhmah e do que a Binah. Vamos descer isso aqui na sua mente. Desce comigo aqui, ó. Põe essa sobre essa sobre essa. A Keter, ela não vai tocar a Tiferet, porque ela vai encostar, mas não vai tocar pelo fato de que ela está mais alta, né? A posição da Keter é mais alta que a Tiferet. Porque, como é que eu posso dizer? A questão da similaridade de forma. Porque a Keter, ela é, vamos colocar aqui, um estado mais puro da emanação do Eterno, né? É algo mais que parece mais com a divindade do que a Chokhmah, do que a Binah. Por quê? Porque aqui já está uma divisão, né? Aqui já existe uma divisão. Baruch Hashem. Se aqui já existe uma divisão, aqui também já existe o quê? Uma mistura. Porque em Tiferet existe partes de Hesed e partes de Gvurah. A Tiferet, ela é um equilíbrio entre essas duas, né? Ou seja, em Tiferet existe parte de Hesed e parte de Gvurah, para trazer uma beleza no sentido de utilizar das duas forças, né? Mas, como aqui não estava corrigido e aqui também não está, aqui vai ter uma bagunça dessas forças, vai ter as oposições dessa força. E aqui em cima está tudo de uma forma organizada. Aqui ainda não teve rompimento, não teve quebra de estrutura. Então, a Keter, ela não está com similaridade de forma total com a Tiferet. Então, a Keter, ela vai baixar até próximo à Tiferet, mas ela não vai entrar totalmente na Tiferet. E isso vai acontecer, vai ocasionar, como a Keter é muito forte, ela vai corrigir parte da Tiferet. Ela vai consertar, vamos colocar assim, a parte de cima da Tiferet, certo? E a parte de baixo vai ficar por conta da própria alma, que vai fazer o trabalho de reestruturar ela com a ajuda da mãe e do pai, que já ajudaram com a Hesed e com a Gvurah. Daí nós temos, na outra aula, vocês vão ver, estou repetindo o que eu falei lá.
Então, daí nós temos o quê? A instauração na alma humana de caráteres, né? De sentimentos nobres. Ó, vamos colocar aqui o nome, sentimentos nobres. Isso vai aparecer na alma da pessoa que está em Techuvá. Sentimentos nobres. Através do movimento da luz. A luz vai causar nesta alma começa a mudança, né? Então, a resta dela começa a aparecer, né? Com uma bondade no coração da pessoa. A Gvurá, ela começa a aparecer com uma coragem, força para poder ir para frente, né? E dizer não para o que está errado. Então, é a luz que bota essa coragem na pessoa, né? A luz que põe amor e misericórdia dentro da pessoa. É a luz, é o movimento do Kadosh Kadoshim descendo até a alma do homem. Baruch Hashem. Já a Feret, que é a beleza interior, aqui é a beleza interior, certo? Que a gente pode construir, beleza interior. Que é o quê? Que é o equilíbrio entre a bondade e a coragem. Porque se eu pego a bondade e coloco ela de forma exacerbada, eu vou passar a mão na cabeça de quem, né, não deve passar a mão na cabeça. Vou exagerar sendo muito condescendente com certas situações na minha vida, com outras pessoas, comigo mesmo. Já expliquei isso para vocês. E se eu também não tiver o equilíbrio na minha Gvurá, eu vou sair por aí forçando as pessoas, eu vou começar a exagerar, forçar a mim certas coisas que não era para forçar, vou trazer irritação, raiva, essa coisa toda de bravura demais, né? Então, a beleza interior vai ser o equilíbrio entre eles dois. E essa beleza eu vou conseguir na parte de cima da minha Teferet, certo? Agora eu vou ter que corrigir esses de baixo. Por quê? Porque não é o que eu falei, não é um serviço somente da luz, né? Então, as 10 virgens, olha só o que acontece aqui. As 10 virgens, elas têm as 5 prudentes, que são dentro da pessoa, tem 5 virgens prudentes, que são a Keter, a Chokhmah, a Binah, que já não tiveram quebra, elas estão realmente corrigidas, porque não depende de nós, isso é do Eterno. E a Hesed e a Gvurá, que foram completamente corrigidas no momento da Techuvá. Então, 5 são prudentes. Já 5 são, elas são, a palavra que nessa versão aqui é muito boa. Nessa versão que eu li, está insensatas. Ótimo. Melhor do que louca e né, como existem algumas traduções que chamam de loucas. Não, então, no caso aqui, vamos chamá-las de insensatas. Por que insensatas? Porque não está indo para a razão, não está olhando para a luz e se corrigindo. Então, ainda estamos precisando de correção. São as insensatas que ainda não tomou essa atitude de se corrigir. Então, nós temos aqui as insensatas, que no momento ainda não foram corrigidas. No caso aqui, a parte grande da Teferet, 1, a Netzer, 2, a Hod, 3, a Yesod, 4, e a Malchut, que é, por fim, o reino, 5. Então, 5 que estão insensatas e 5 as de cima que estão prudentes, no caso, que foram corrigidas, que estão corrigidas. Baruch Hashem. Vamos ver qual o nome que é dado às insensatas. Então, aqui, a Netzer, por exemplo. A Netzer, quando ela está no estado de insensatez, antes da correção, ela é chamada de impulso. Impulsos. Impulsos, tipo assim, porque a Netzer deveria ser a conquista, né? Buscar fazer o melhor, querer crescer, querer se elevar, querer aprender de Deus, né? Olha só, ela está ela está do lado direito, ela está voltada à sabedoria, à bondade. Então é isso que a Netzer vai buscar, ela vai buscar se elevar por este lado aqui. Só que quando a Netzer está insensata, não está corrigida, está quebrada, ela vai ser impulsos, como assim, aquela coisa vai fazer, mas passa da conta, exagera, não é a hora de fazer, é somente um impulso, não tem firmeza, entende? Essa é a Netzer insensata e que não está corrigida. A Hod, se ela estiver corrigida, ela vai ser humildade versus ousadia. O que quer dizer isso? Alguém que é humilde, mas ao mesmo tempo almeja o eterno, almeja conhecer o eterno, almeja estar próximo ao eterno. Olha o lado que ela se encontra. Ela se encontra acima da coragem
E ela se encontra abaixo da coragem, né? E também da inteligência, do entendimento do eterno. Então, são coisas muito elevadas que a Hod também quer chegar lá. Então, mas ela é humilde quando ela está corrigida, porque ela sabe que para ela poder chegar lá, precisa primeiro aparecer a humildade. Então, quando a Hod está insensata, aparece na Hod a vaidade, o pavão, né? E o orgulho. Então, a gente identifica as virgens insensatas quando a pessoa tem muitos impulsos, né? Mas não tem nada de firmeza. Quando a pessoa é muito orgulhosa de si, né? Vaidosa, e não tem, é vazia de Deus. Porque não buscou nem a coragem, nem a inteligência. Está no raso ainda, né? E a Yesod? A Yesod vai ser os vícios quando ela está insensata. Por quê? Porque a Yesod, a gente sabe, a gente já estudou isso, vou rever aqui com vocês. O que que Yesod? Yesod é o fundamento. O fundamento de quê? De família, fundamento de dinheiro e o fundamento de sexo, relações íntimas. Então, quando a minha Yesod está corrigida, todos esses três aspectos aqui estão plenos na minha vida. Eu não estou dizendo que está perfeito, mas estão plenos. Ou seja, eu consigo ter um controle, eu consigo ter ali, como eu posso dizer, uma paz, né? Uma shalom com esses três itens aqui da minha vida. Então, a minha Yesod vai estar corrigida. Quando eu tenho algum problema desses três âmbitos aqui, é porque a minha Yesod ainda está quebrada, precisa de correção. Né? E o que mostra a quebra mais forte em Yesod? Os vícios, porque quando está desenfreado para o sexo, né? Não tem controle. Quando está desenfreado para a ganância, né? Querer muito dinheiro, né? Ou então a gastança também, jogar dinheiro fora, né? Isso através de vícios. A família, o que tem a ver vícios com a família? A pessoa não traz o valor familiar, né? O valor correto. Ela traz essa questão de, eu preciso colecionar famílias, ou seja, tem uma aqui, tem uma ali, né? Família para mim até é coleção, vira um vício. Faz uma família aqui, desestrutura, faz outra ali, desestrutura, faz outra ali, desestrutura, vira um vício de ficar fazendo várias famílias e no final não tem nenhuma, né? Então a Yesod, quando ela está insensata, aparece os vícios, né? E a Malchut, quando ela está insensata, o que é a Malchut? A Malchut é o Kli. Nós já escrevemos na outra aula, vamos escrever novamente, ó. Kaf, com um Sheva, aqui é um Lamed com um Hir, Li, tem um Yud aqui. Kli. O que é o Kli? Kli é o recipiente. Então, a Malchut, quando ela não está, quando ela está insensata, ela é um recipiente quebrado. Vou apagar aqui essa parte para eu poder escrever para vocês como seria esse recipiente quebrado. Então, eu tenho em Malchut, a gente sabe que é a manifestação do Meler, do rei. Porque a Malchut é o reino meu interno. Como que esse rei está se comportando, né? O Meler, que é o Moar, que é o cérebro, ele tem que estar por cima. O Lamed, que é o levo, que é o coração, o Ruach, tem que estar no meio. E o Rafa, que no caso está representando a palavra Kaved, que é o fígado, que é a Nefesh, a aula anterior eu falei isso. Elas têm que estar por baixo, ou seja, eu tenho que estar com esses valores dessa forma, para formar um Meler, para formar um recipiente, um Kli completo e pleno para as emanações da Sefirot. Quando não existe isso, quando isso está bagunçado, quando Nefesh manda mais em mim do que meu Ruach, quando meu Ruach está por cima da minha Neshama nem acorda, porque se o Ruach estiver desarrumada, a Neshama não vai despertar. Então a pessoa quem está liderando a alma da pessoa é a alma animal, ou seja, é o Satã interno, né? Então, se o Satã interno está gritando na pessoa, no Malchut, então ela está insensata e destruída. Baruch Hashem. Então, aqui nós temos agora a explicação do segredo das 10 virgens.
Aí, como que o Yeshua vai trazer a questão? Ele vai trazer a questão de que 5 conseguem entrar e 5 não. Então, como é isso? Se 5 é eu mesma e a outra 5 também sou eu mesmo. Certo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que para entrar nas bodas, ou seja, naquele novo pacto, que não é um novo no sentido de coisas novas, mas um renovo da Torá Sagrada, em cada coração, em cada teferet, né? Que o coração é teferet, para que aconteça aqui um pacto, porque Yaakov, ele é teferet pelo fato de que aqui ele se torna Israel, porque Yaakov vai passar desse nível de baixo para o nível de cima, da beleza interior. Yaakov deixa de ser a parte de baixo e passa a ser Israel aqui em cima. Então, qual é o entendimento? O entendimento, o segredo está no Shemesh. Vamos escrever Shemesh? Shemesh é o azeite. Este é o segredo. Lembre-se que 5 tinha vasilhas vazias, que eram as de baixo. E 5 tinha vasilhas cheias de Shemesh. Shemesh. Esse Shemesh, ele não é um Shemesh qualquer, ele é um Shemesh Zait. O que é Zait? Zait é azeitona. Zait, ó. Zait. Zait. Shemesh Zait. O que é Zait? Zait é azeitona. A azeitona vem da oliveira. A oliveira, sempre nós temos a referência de Israel. Então, quem tiver, vamos começar a juntar as peças aí. Quem tiver com o azeite de Israel, ou seja, com aquilo que é combustível para o Esh, ó, Esh. O que é Esh? Fogo. O Shemesh, ele é físico, é um óleo que vai fazer a possibilidade de fazer uma combustão do Esh. Então, o Esh é espiritual, o Shemesh é físico. O que nós temos na fisicalidade que vai acender a espiritualidade? As mitzvot. Olha só o segredo, vamos aprendendo. Baruch Hashem. Vamos escrever aqui, acho que cabe. Mitzvot. Mem, Hirik, Tsav, com Sheva. Aqui tem um Vav. E um Kametz. Aqui eu tenho um rei final. Mitzvah. Mitzvah significa mandamento. Então, o mandamento, a mitzvah, ela é o Shemesh para o Esh. A mitzvah é o que nós temos na fisicalidade que vai fazer o Esh ficar funcionando. O Esh, nós já sabemos o que é o Esh. O Esh. Baruch Hashem. O que é o Esh? Nós já aprendemos na outra aula. Vou relembrar. O Esh é a manifestação do Ruach. 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 Resh. Vav com shurk, ru. Aqui tem um ret com patar. Vamos ler primeiro o som do patar. Depois lemos o som do ret. Ruach. Quem vai manter o ruach aceso é o shemesh, que é a mitzvah. Então, Yeshua está dizendo, aquelas que tiverem mitzvot, certo? As que tiverem mitzvot terão, então, o fogo aceso e poderão entrar nas bodas, certo? Voltando à questão de, e se isso for, isso que tudo é uma pessoa só, Baruch Hashem, isso tudo é com uma pessoa só. Só que, claro que para trabalhar individualmente, a gente vê como eu mesmo, como você mesmo. Mas entenda, isso é um corpo de uma pessoa só. Que pessoa só estou falando aqui na questão da parábola? A noiva de Yeshua. Vamos ler o texto novamente para compreendermos melhor? Antes, eu quero falar um pouco sobre a tradição do casamento judaico.
No casamento judaico tradicional, não é como os casamentos ocidentais, onde a noiva é o centro das atenções. No casamento judaico, o noivo é prestigiado. O noivo chega depois. Baruch Hashem. O noivo chega e existe, então, o casamento após a chegada do noivo. Então, essas 10 virgens, elas, nada mais, nada menos, são a noiva. Uma só noiva, em forma de 10 pedaços, como o universo macro, né? Que eu expliquei para vocês, e trazendo, então, o entendimento do ser dessa noiva. Como que está o funcionamento dessa noiva para esse noivo. Então, vemos que as pessoas que fizeram o trabalho das 5 de cima, elas têm a oportunidade de entrar e casar-se. As que não fizeram o trabalho, como as 5 de baixo, essas ficaram impedidas de entrar, pelo fato de não terem mitzvot. E agora, por que Yeshua falou sobre isso? Ele estava prevendo que a maior parte das pessoas que hoje conhecem e ouvem falar dele estarão como as insensatas, sem mitzvot? Vamos ler o texto. E tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Veio o noivo, saía a seu encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos no seu azeite, porque nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não nos falte a nós e a vocês, ide antes aos que vendem e comprai para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. A gente vê que quem vai entrar com o noivo para as bodas, ou seja, para acontecer o casamento, aqui no caso são cinco virgens, 5 estados de nossa alma que estão corrigidos. As almas que já conseguiram fazer este levantamento, porque o que eu ensinei para vocês na outra aula, essas de baixo, quando estiverem corrigidas, elas se tornam as de cima. Então, todas se tornam 5, não mais 10. Entende? Baruch Hashem. Olha o segredo, que lindo. Então, quem tem mitzvah, quem tem mitzvot, né, encontrará com Yeshua no momento da renovação da aliança e poderá participar das bodas. Baruch Hashem. Agora, tem aqui uma parte interessante no texto que fala que as noivas dormiram. Todas elas, as virgens, né? As betulot. Por que é chamado de betulot? Por que não chama de noiva, né? Por que chama de betulot? Porque existe uma profecia que da betulá viria o Mashiach. Não é assim uma profecia? Da virgem conceberá, né? E dará à luz a um filho e porá o nome dele Immanuel, o Eterno conosco, Baruch Hashem. Tudo isso é Yeshua fazendo quebra-cabeças para a gente estar montando a questão de Mashiach, está chegando, da Betulá, né? Tudo isso são códigos para que a gente possa ligar os pontos, Baruch Hashem. Então, as virgens, todas elas, inclusive as que estavam corrigidas, as sensatas, elas tinham cochilado ou até dormiram. O que quer dizer cochilar e dormir? Dormir a gente entende que é morrer. Então, muitas pessoas, neste período, até o Mashiach voltar, já morreram, ou seja, já partiram para um outro, já desencarnaram, Baruch Hashem, né? Já fizeram até Gilgul, né? Vai e vem, dorme, acorda, Baruch Hashem. Então, essas pessoas estão neste patamar de vai chegar, vai demorar o noivo vai tardar. E Yeshua já estava avisando, vai dar tempo de vocês morrer, acordar, morrer de novo, cochilar, né? E a questão do cochilo, né? A morte, o dormir a gente sabe que é morte. E cochilar? Cochilar vai trazer a questão de ficar disperso, né? Muitas pessoas ficarão dispersas. E acontecerá, né, de 5 partes delas se corrigirem pelo fato de estarem cochilando, pelo fato de estarem dispersos, né? Não ficarem atentos, ficarem insensatos, né? Baruch Hashem. Então, esta é a explicação mais profunda da parábola das 10 virgens. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo.
Peço a vocês que deixem um like no vídeo, compartilhem com pessoas que também estudam a Brita Hadashah, para que elas possam compreender essa parte do segredo da parábola do mestre. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.